Boa noite. Vamos abrir então o Salmo 1. Tem apenas 6 versículos. Muito pequeno, né? Vamos fazer a leitura. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vem, Deus, a tua palavra está perante nossos olhos. 6 versículos, cheios de mistérios, mas mistérios que foram revelados a nós. Abre os nossos olhos e veremos. Aprenderemos, temeremos e obedeceremos a ti. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. A primeira coisa a tratar com vocês, aqui eu não vou dar os detalhes dos salmos para vocês, mas quando vocês abrem o salmo, o primeiro salmo mostra um tipo de fotografia, né, entre o justo e o ímpio. Eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo, na década de 70, eu era jovem, ainda sou, né? Mas naquele tempo eu era um pouco mais jovem, né? Mais jovem. Eu tirei uma foto minha e mandei para minha mãe. Ela era o filho caçula dela, né? Ainda sou o caçula dos homens. E ela pôs em destaque lá na sala. Anos mais tarde já tinha casado, já tinha filhos. Eu fui lá com a família, né? E lá tinha em casa, na igreja também, tinha uma jovem muda. Ela estava lá em casa, na casa dos meus pais. Ela me chamou. Olhou para a foto e disse. Olhou para mim e disse. Então, meus irmãos, nós temos aqui 2 fotografias, mas não são das mesmas pessoas. São de 2 pessoas. Os irmãos, estão vendo? O justo e o ímpio. O versículo 1 apresenta o caminho dos justos. O versículo 4, o caminho dos ímpios. Não falo nem do caminho. Está vendo? 2 tipos de pessoas. E eles vão mostrar diferentes maneiras de viver, os 2. Então, por este salmo aqui, é como se vocês pegassem a fotografia desses 2 tipos de pessoas e olhassem para dentro dos salmos, que vocês vão vê-los. Tá? Onde estão os ímpios? Olha eles ali. Onde estão os justos? Olha eles ali. O outro detalhe é que você pode ver e se identificar sua vida aqui dentro desse salmo. Você está aqui, querido. Você aí. Você está dentro desse salmo. Ou você é justo, ou você é ímpio. Não tem jeito de escapar. Você está no lado ou está no outro. Aqui está sua fotografia. Deus não tira fotografia, a parte física da pessoa. Deus não interessa pela aparência. Nós interessamos, né? Ele não olha se você tem um rosto bonito, se tem um cabelo bonito, se é um jovem forte. Isso não interessa para Deus. Ele vê o homem no coração. Toda vez que a Bíblia dá uma ênfase à aparência, eram pessoas ímpias. Como o caso de Absalão, Saul, pessoas ímpias. Mas eu quero aqui, irmãos,
esse tempo que eu tenho de pregar aqui, ele é pouco para dar uma exposição do Salmo 1. Mas eu vou fazer o possível eu não vou entrar em tantos detalhes. Eu vou dar aqui para vocês a primeira coisa, um tipo de esboço, tá bom? Em primeiro lugar, ele faz uma apresentação dos justos. Quem é o homem justo? Ele é feliz. Onde aparece a felicidade aí? Na palavra bem-aventurado. Tá vendo? Olha o homem crente. Ele é feliz. Mas como aparece a felicidade dele aí? Ele é uma pessoa bem-aventurada. Segundo lugar, dentro desse padrão de felicidade, não é conforme o padrão do mundo. Está vendo o versículo 1? É um aspecto negativo aqui. Não é conforme o padrão do mundo. Ele não ouve o conselho dos ímpios. Está vendo? Vamos para o segundo detalhe aqui. Depois eu voltarei para explicar aquelas coisas que tem aqui no texto. Vamos ver o prazer dele. Versículo 2. Ele tem prazer em quê? Na lei do Senhor. Em terceiro lugar, vemos o fruto. Versículo 3. Ele é como árvore plantada. Então nós temos aqui 3 coisas só que fazem referência ao homem crente. Vamos pular então para ver o ímpio. Quem é o ímpio? Versículos 4 e 5. Nós vamos ver sua situação na alma dele. Porque Deus não vai, eu repito aqui para você, Deus não vai olhar a sua aparência, o que você tem de dinheiro, o que você tem de bens, isso não interessa, porque isso tudo fica aqui. O meu corpo, meu rosto, meu cabelo, todo o meu físico vai para a sepultura. Não interessa para Deus. Tá? Os crentes terão corpos de glória no céu. Lá sim, lá seu corpo será belo, eterno e sem problema nenhum. Mas aqui não. Aqui o corpo seu, ele não tem para Deus o valor que o mundo dá. Ele tem o valor que ele ordena aos crentes para consagrar seus corpos. Tá? Então vamos lá. Nós temos 3 coisas aqui a respeito do ímpio. A situação na alma dele, nós vamos ver versículo 4 e 5. A situação perante os santos, e aí Deus pega e coloca o justo e o ímpio em relação a Deus. Vamos voltar então para o começo? Vamos lá. Primeira coisa, apresentando o justo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora tem coisa aqui que o cristianismo de hoje não dá valor nenhum. Sabe como Deus chama o crente? Bem-aventurado. E sabe o que significa bem-aventurado? Vem de ventura. Você teve uma boa ventura. Vamos supor que alguém, vamos colocar você aqui não. Alguém é pobre, miserável, não tem nada. Mora debaixo da ponte. Vive procurando meio de comer, pedindo esmola. Ele não tem nada. De repente, chega alguém e fala, é você que é o Antônio? Sou eu. Ele pobre. Será que alguém interessa por mim? Eu me lembro uma vez, eu tive no centro da cidade, eu não sei o que eu estava fazendo, resolvendo o problema do INSS. E tinha um senhor, ele contou a vida dele, para mim me deu muita dó. Ele falou, olha, meus pais, minha mãe me deixou quando eu era pequeno no orfanato. Eu fui criado no orfanato. Já é um homem com mais de 60 anos. Ele falou, estou procurando minha família. Eu tenho uma casa lá perto de Araçatuba, Birigui.
e eu vou morrer, para que eu vou deixar isso? Né? Eu fiquei muito interessado em ajudar. Falei para ele, olha, assiste o culto da nossa igreja. Acho que era uma terça-feira, deu o endereço aqui, eu não sei por que ele não apareceu. Mas ele estava arrasado. Então vamos voltar aqui para o Antônio, suposto Antônio, né? E alguém disse para ele, Antônio, eu estava procurando você. Você é dono aqui, os seus parentes morreram, não tinha como deixar a herança. Não tinha mais ninguém a não ser você. Você é herdeiro de uma propriedade riquíssima. Ele não acredita. Ele dá um salto e diz, sou rico. Eu estou ilustrando isso para mostrar para vocês o que significa ser bem-aventurado. Não é uma boa ilustração falar de loteria, porque nós, os crentes, não jogamos. E eu espero que você não faça isso. Viva de acordo com aquilo que você ganha, irmão. Mas suponho que alguém joga na loteria. Tá? De repente a notícia, você ganhou. E milhões. E ele fala, puxa vida. Sabe o que significa aquilo? Aquela notícia está dizendo para ele que ele é bem-aventurado. Que a aventura dele deu certo. Olha, é incrível o que a Bíblia fala, irmãos. A Bíblia chama os crentes de bem-aventurado. Quem está falando isso? Não é um pastor. Não é uma cúpula da Igreja Batista, nem de outra denominação. Quem está falando é Deus. Para quem ele está falando? Para quem? Voltemos. Os irmãos estão aí com suas Bíblias? Por favor, coloca aí no Salmo 1, alguma coisa, se você tiver um papel, ou eu tenho aqui essa fitinha, eu normalmente coloco. Vamos para o Salmo 32. Sai um pouco mais adiante. E os irmãos vão ver aqui como é que Deus trata o pecador. Olha o versículo 1. Ele diz o quê? Bem-aventurado quem? Olha, irmãos. Hoje o mundo está procurando falar, o diabo está falando. Você é bem-aventurado se você tiver casa, se você tiver dinheiro, se Deus lhe der isso aqui, você vai procurar. Deus diz não. É o diabo que promete prosperidade. E Deus está dizendo o quê? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Está vendo? Aqui está o homem no pecado. Ele está contente. Ele está ouvindo a voz do diabo. Ele está atrás de riqueza. Ele quer amigos. E Satanás diz, você é uma pessoa maravilhosa, feliz. Deus diz, não, que ele é um miserável. Pobre, cego e nu. Mas aí, encontra um pecador. Encontra uma alma. Querendo saber como eu posso ter o perdão dos meus pecados. Como eu posso ser purificado. Como é que eu posso entrar no céu um dia? Eu não mereço entrar. Eu estou cheio de pecado da cabeça aos pés. Eu ofendi a Deus. Eu quebrei a lei de Deus. Aí Deus diz para ele. Ele ouve a palavra. E Deus diz aqui, bem-aventurado, aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Esse é o homem bem-aventurado. É o homem feliz. Para o mundo, não. Para Deus, sim. Tem uma coisa mais aqui. E nessa palavra bem-aventurado. É que Deus está falando. E quando Deus diz que eu sou feliz, é porque eu sou feliz. Não fui eu que achei a Ele. Foi Ele que me achou. Foi Ele que me encontrou. Olha, irmãos, aquele cenário ali da cruz. Eu já contei tanto isso aqui, quase todo domingo. Eu estou voltando aqui aquele cenário da cruz, né? Quando aqueles dois ladrões estavam ali, os dois condenados à crucificação, iriam morrer em pouco tempo, né? Os dois seriam jogados no inferno, naquele momento. Mas, de repente, o Espírito de Deus abre os olhos de um. Ele como o quê? Ele olha para Cristo. Foi o Espírito Santo que abriu? Foi. Quem é aquele que está ali? Ele não é um mero homem.
não é um mero profeta. Ele é Deus. Ele é aquele prometido que Deus mandou desde o Velho Testamento para morrer por meus pecados. É a oportunidade. Os irmãos percebem? É a oportunidade que ele tem agora. Ele disse, eu vou clamar para ele. Senhor, ele com os braços lá, já crucificado, em meio às dores, ele grita, ó Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Cristo foi como que ele tivesse dito para ele, você é bem-aventurado. Eu vim te buscar. Tu estarás comigo no paraíso. Hoje. Que maravilha. Isso é bem-aventurança, irmãos. Agora, quando Deus declara isso, ele põe isso no peito do homem. Ele põe a convicção dada pelo Espírito Santo. Eu sou salvo. Eu não irei mais para o inferno. Eu irei morar no céu. A minha herança está lá, não está aqui. Ele prometeu cuidar de mim aqui. Maravilha. Voltemos para o Salmo 1. Agora, outra coisa, que esse homem é chamado aqui, ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos dão um pulo para o versículo 6. O Senhor conhece o caminho dos justos. Como é que Deus chama esse homem agora? Ele é chamado de justo. Você sabe qual é o justo perfeito? Aqui no mundo não tem. Eu pensei que por ser de uma família crente, de ter sido levado na igreja desde pequenino, desde a idade do meu netinho aí, eu era um homem bom, um homem que poderia entrar no céu. Não, eu não era justo. A Bíblia fala de balança, irmãos. Uma linguagem que você pode entender. Na balança de Deus só tem um justo. E se você não for comparado a ele, igual, você não pode ser acima de Cristo. Você pode, se puder chegar no nível dele, você não pode estar acima dele. O peso dele é peso de justo, perfeito. Jesus é o único homem que não tem defeito nenhum. O único homem puro, o único que não cometeu pecado nenhum. Ele é chamado meu servo. Deus o Pai chama o Filho, meu servo, o justo. Pronto. Aí então, quem quer ir para o céu? Quem quer entrar na glória? Quem quer andar com Deus? Tem que ser justo igual Jesus. Ter posto na balança e ter a justiça. Mas quando Davi, eu fui posto na balança de Deus, eu vi que, sabe aqueles pratos de balança, né? Quando você põe o quilo aqui e o outro prato leve, sobe. Gente, eu não tinha peso nenhum. Eu tinha que ter a justiça de Cristo. E como é que eu poderia ter? Se eu recebesse a Ele como meu Salvador. Se eu confessasse a Ele os meus pecados. Jesus, eu sou um pecador. Jesus, eu sou impuro. Jesus, eu pequei contra Ti. Jesus, aqui está minha alma, eu irei para o inferno. Oh, Jesus, me purifica. Quando o pecador encontra com Cristo, ele torna aquele pecador purificado, justo, igual a Ele. E Deus olha para um homem crente, um homem salvo. O diabo olha para um crente e diz, ele é errado. Deus olha para o salvo e diz, ele é justo. A Bíblia diz que Cristo está ao lado do Pai. Impressionante. Ele está à direita do Pai lá no céu.
E Satanás chega lá para acusar um crente. Está vendo, fulano de tal? Você não disse que você morreu por ele? Mas olha o que ele fez. Deus, o Pai, disse, eu justifiquei. Não tem culpa nenhuma. O Filho diz, eu morri por ele. O capítulo 8 de Romanos é para isso, irmãos. Para esclarecer essa verdade. Foi assim que ele fez com minha pobre alma. Eu, Davi, estava indo para o inferno. Mesmo sendo filho de crente. E agora, irmãos, chamado de bem-aventurado e justo. Agora, outra coisa aqui, irmãos, sendo ele justo, ele tem um padrão de vida. Vamos olhar, como assim? Primeiro vendo como é que o justo encara o mundo. Versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta. Os irmãos veem aí 3 fases, está vendo? Andar, parar e assentar. Está vendo? Andar, parar e assentar. O que significa isso? Tudo tem um princípio, irmãos. Os irmãos lembram da mulher de Ló? Quando a primeira coisa que ela fez, ela, sem dúvida alguma, instruiu Ló, vamos mudar para Sodoma e Gomorra. Lá tem gente, lá tem moradores, lá nossas filhas vão achar um casamento. Conselho dos ímpios. Ló vai e acompanha a esposa. Conselho dos ímpios. A primeira coisa que o mundo faz com qualquer pessoa é dar conselho. Está vendo? O mundo tem esses, vamos dizer assim, esses 3 pilares do mundo. E o homem olha, e especialmente em nossos dias, né? Você liga a internet, televisão, você vai para a rua, você vai em todos os aspectos, está tendo conselho dos ímpios, faz isso. As mulheres estão enfrentando isso hoje. Conselho das ímpias. Passa na frente dos seus maridos. Faça o que você quer. Você é dona do seu nariz. Conselho dos ímpios. Está vendo? Os jovens estão fazendo isso. Os homens estão fazendo. E o mundo está mergulhado num caos. Porque os conselheiros, eles são diferentes no mundo. Os conselheiros mundanos, eles chegam com um sorriso. Eles falam bonitos. Olha como eles chegam. Vamos tomar uma pinga comigo? Tomar uma cerveja? Oi, amigo. Olha aquele gay lá, como ele chega, todo disfarçado, querendo aprovação para os seus pecados. Olha aquela mulher que adulterou, apartou do seu marido, como ela aconselha aquela mulher nova que casou agora, a apartar do marido também. Conselho dos ímpios, o mundo está cheio disso. Olha aquele professor lá na escola para as crianças, lá na faculdade para os jovens, cheio de conselho dos ímpios. E agora, irmãos, o que é que um homem bem-aventurado faz? A primeira lição que você já aprendeu aqui foi que ela é uma pessoa bem-aventurada. Eu já sou feliz. Nós cantamos esse hino, sou feliz com Jesus. Estou contente com Cristo. Ele me satisfaz. Então, por que eu tenho que ouvir conselho dos ímpios? Veja o que diz aqui. O padrão dele não é conforme o padrão do mundo. Irmãos, está faltando hoje pessoas convertidas. Hoje, aqueles que se dizem crentes hoje, não estão nem aí se a Bíblia diz ou não. Eles querem o conselho do mundo. O mundo está fazendo, eu vou fazer. O mundo diz que isso é felicidade, então eu vou provar também que é felicidade. O crente não faz isso. Ele não ouve o conselho do mundo. Ele ouve o conselho de Deus. Mas ele está tão sozinho, abandonado. Os parentes abandonaram, os amigos abandonaram porque ele é crente. Mas ele não importa. Ele segue o conselho
da palavra de Deus. Olha quem teve mais oportunidade de pecar do que José. Estava longe da casa dos pais, longe dos irmãos, longe da proteção da família, sozinho, um moço forte, na casa do seu patrão. A mulher tentou ele para deitar com ele. Ele diz: não farei isto. O mundo diria para ele que ele não era macho. Mas ele diz: não pecarei contra o meu Deus. E fugiu. E Deus o elevou a uma posição maravilhosa no Egito. Oh, queridos, ele não se detém no caminho dos pecadores, por quê? Porque ele já viu qual é o caminho dos pecadores. O mundo está mostrando hoje, queridos irmãos, as consequências graves. Seguir conselho dos ímpios. Bebida, fornicação, adultério, lares destruídas, pessoas que matam por vingança. Está vendo? Palavrões, miséria, pais sofrendo por causa de filhos, meninas que não casaram, grávidas. O que é isso? Conselho dos ímpios. E escutem, queridos, nós temos um caminho. Qual é o caminho do crente? Ele tem um caminho chamado caminho estreito. A Bíblia me orienta. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu tenho uma lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, que é a palavra de Deus. Ela vai me guiando passo a passo por esse caminho. A segunda coisa que ele não faz, é óbvio que espera isso. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Está vendo? Depois de uma experiência de ouvir conselho dos ímpios, o próximo passo é parar. Opa, vou olhar. Já viu que o crente não para? Ele prossegue. Ele vai adiante. O ímpio, ele para. O que eles estão fazendo? E aí que está o problema, irmãos. Se você parar, você vai ver o que os ímpios fazem. Eles parecem felizes. Eles parecem contentes. Muitos deles têm dinheiro. Muitos deles têm paixões à vontade. Gastam fortuna, passeiam. Vivem uma vida de felicidade carnal. E o crente vai atrás disso. Você lembra aquele Salmo 73, tão conhecido nosso agora? Que Asaf, aquele homem crente, ele olhou para o mundo, ouviu o conselho e parou. Ele olhou para aquele homem ímpio, disse: ele vive melhor do que eu. Olha como ele tem uma vida maravilhosa. Ele tem dinheiro, tem tudo que tem, não precisa de Deus, não precisa de oração. E eu que estou sofrendo como crente, tenho que pagar minhas contas, trabalhar duro, pagar minhas contas. E eu tenho pedido a Deus, e a vida tem sido tão difícil. Foi aí que ele voltou para o santuário de Deus e entendeu a verdade. Quase tropeçou. E agora, irmãos, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Está vendo? Procura o ímpio. Onde ele está agora? Se ele não estiver dormindo, ele está numa roda de escarnecedores. Ele está no bar. Ele está numa boate. Ele está numa balada. Ele está com os amigos rindo, tocando, cantando sem nenhum proveito. Está comendo churrasco como eles gostam. Eles querem uma vida assim. O crente não. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Por que eles são chamados escarnecedores? Porque ali eles riem. Olha a gargalhada deles nos bares. Olha como eles estão juntos. Eles criam força para xingar, para zombar, para falar de Deus, contra Deus. Olha o que eles fazem. Eles escarnecem, aproveitam para falar da vida tola deles, da vida apaixonada deles com outras mulheres, como fizeram com alguma moça, como destruíram a virgindade de uma moça que é a filha dos outros.
Nota o que eles fazem com prazer. É a roda dos escarnecedores. Ele faz parte do grupo dos santos de Deus. Eu apresentei esta parte negativa, mas é positiva. Vamos para agora a parte mais positiva. Olha o versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. O que significa isso? Quando você olha para o Velho Testamento, quando você fala lei no Velho Testamento, imediatamente você pensa na lei de Moisés. Guardar o sábado, não comer carne de porco, o que mais? E aquelas outras abluções que os judeus faziam e fazem. Tem nada a ver. Os irmãos sabem que a lei de Deus no Velho Testamento está repetindo várias e várias, basicamente, apenas 4 versículos estão fora, aqui não falam, é o Salmo 119. Mas todos eles se referem à lei, os preceitos, os mandamentos, as ordenanças de Deus, a palavra de Deus. Sabe o que é a lei de Deus? A lei de Deus está tratando das perfeições de Deus. Eu poderia colocar aqui a santidade de Deus. A beleza de Deus aparece na lei dele. Ela é tão linda, a lei de Deus, que um justo tem um tanto prazer. Olha, queridos irmãos, eu fico impressionado com a vida de um grande homem no Velho Testamento, chamado Jó. Ele viveu naquele período que os homens viviam 600, 700 anos. Ele viveu muitos anos. A vida de Jó foi um modelo. E quando ele estava ali, os 3 amigos importunando, infernizando a vida dele, o homem com dor, querendo resposta de Deus, perdeu os filhos todos, perdeu a saúde, até a mulher dele detestou por causa do mau cheiro que tinha por causa das feridas. Mas quando chega aqui, vocês estão perto aí, só voltar algumas páginas em Jó, no capítulo 31. Olha o que ele fala. Jó 31. Ele diz, versículo 1, fiz aliança com meus olhos, como eu fixaria numa donzela. Olha aqui o homem de Deus. Ele diz, eu fiz uma aliança com meus olhos. Como eu poderia olhar para uma bela jovem que ia passando e desejá-la? Ele diz mais, versículo 5, se andei com falsidade, se meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Ele está querendo dizer, se eu mentir para alguém, se eu peguei alguma coisa de alguém, vamos lá, olha o que ele diz mais. Versículo 7, se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semeie eu e outro coma, sejam arrancados renovos do meu campo. Ó, que integridade, queridos irmãos. Versículo 9, idolatria. Se meu coração se deixou, não, imoralidade. Se meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita a porta do meu próximo, a mulher, olhando para uma mulher alheia, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Olha o que ele pensou, o que ele fazia. Se eu desejei a mulher de meu próximo, que a minha mulher seja usada por outros. Eu não vou ler tudo isso por causa do meu tempo. Mas o que Jó tinha em mente? Ele não conheceu a lei de Moisés, porque Moisés não tinha nascido ainda.
viria muitos anos depois. Não, ele conhecia uma lei, chamada a lei de Deus. Deixa-me passar para o Novo Testamento. Nós falamos tanto de graça, né? Graça é o modo operandi de Deus em nós. Como Deus opera a salvação em nós. Como Deus trabalha em nós. Como Deus dá força para o crente viver. A graça que abre os olhos, a graça que mostra a verdade, a graça que opera em nossa fraqueza, a graça que leva um pecador arrependido a Cristo. Tudo é pela graça. Mas a lei de Deus tem função? Tem. Porque depois que eu sou salvo, depois que eu compreendo quem é Jesus, quem é esse Senhor glorioso, que eu olho e vejo as perfeições dele, justo, perfeito, eu quero ser igual a ele, eu quero trilhar o caminho dele, eu quero ser igual ao meu Senhor. Isto é, ver a lei de Deus perfeita em Cristo Jesus. Tem nada a ver com a lei de Moisés. Eu colocaria em outras palavras, irmãos. Eu poria a santidade de Deus na vida. Então, o crente, no Novo Testamento, é resumido tudo num versículo só. Amar a justiça e ter ódio do pecado. Está vendo? Quando eu amo a justiça e eu tenho ódio do pecado, eu estou contemplando quem é Deus, como Ele é perfeito, como eu posso trilhar o caminho dEle, como Ele me deu pernas para isso, como Ele me deu boca para isso, como Ele abriu meus olhos para isso. Eu posso ver as maravilhas de Deus. Vamos lá. Vamos então para onde ele vai. Onde eu achareis? Onde? Não venha assim de qualquer maneira. Não é porque eu sentei, ou ajoelhei e pedi, Deus me dê. Não. Vem por intermédio de uma atividade bem disciplinada. Nesse livro aqui. É aqui que eu conheço Deus. Você quer conhecer o santuário? Você quer conhecer o Deus de Israel? Você quer conhecer o Deus da igreja? Você quer conhecer aquele Deus que se fez carne e habitou entre nós? Você quer conhecer aquele que veio ao mundo e morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia e que vai voltar, o nosso amigo, Senhor glorioso? Eu devo conhecer na palavra. Quanto mais eu penetro nesse livro, mas eu conheço quais são as perfeições do meu Senhor, quem é Ele e como Ele passa isso para mim. Enoque aproveitou, a Bíblia diz lá em Gênesis, Enoque andou com Deus, ele seguiu passo a passo, ele ficou perto dele, aprendendo com ele, fugindo do mal. Foi assim que esses homens como Enoque, como Abraão, como Jó, fugiram do mal e andaram com Deus. Você vê isso na vida de um crente? Vê. Como é a vida dele em oração? Como é a vida dele na família? Como é que ele trata a esposa? Como é que ele vive lá nos negócios dele? Como é ele na igreja? Como é que ele trata os filhos? Como é que ele encara o pecado lá fora? Como é que ele teme a Deus? Como é que ele conduz a vida da família para a casa de Deus? Essa é a vida de um homem que ama a lei do Senhor e tem prazer nela e medita de dia e de noite. Tem uma outra lição que tem nesse versículo aqui que eu quero passar para vocês. Está vendo? Meditar. Na Bíblia, a Bíblia no Velho Testamento, eu sempre falo para os irmãos, leiam o Velho Testamento, porque vocês vão entender a linguagem, vai passando o tempo vocês vão entender a linguagem. Tinha dois tipos de animais que o judeu, um podia se alimentar dele, o outro não. O animal chamado animal puro, era aquele que podia ruminar. Já viu como a vaca faz? Ela come o capim e ela passa a noite toda
ruminando, ruminando. A vaca é considerada, ou o boi é considerado um animal puro. Você conhece o crente assim? Não é que ele pega comida e fica mascando a comida. É que ele pega a palavra de Deus, aquilo vai entrando na sua alma, e ele vai ruminando aquilo. Você vê falando. Você vê um crente dando graças. Você vê um crente cantando. Você não vê um crente falando do mundo, a linguagem do mundo, cantando as músicas do mundo. Você vê um crente alegre no Senhor, alegre, contente, falando da Bíblia, ouvindo da Bíblia. Ele está ruminando aquilo, ele está igual o camelo faz direto, ele está igual a vaca, o boi faz. É de dia e de noite. Vamos lá. E o fruto agora? Versículo 3. Voltando aí, eu estou aqui em Jó, deixa eu voltar para o texto lá. Versículo 3. Eu não sei se vai dar para falar tudo aqui, irmãos. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. É maravilhoso isso. Que linguagem. Os irmãos sabem que há uma diferença na Bíblia entre a árvore e aquela vegetação pequena que você passa por ela, pisa por ela e mata ela. Chamado na Bíblia erva. Deus não planta erva, ele planta árvore. Por quê? Eu conheço um pastor, ele diz: planta a igreja, você está plantando árvore que vai durar muito tempo. Escuta, quando o homem é um homem bem-aventurado, ele ama a palavra de Deus, ele se afasta do mundo, ele é colocado aqui como uma árvore. Mas que tipo de árvore? Você vê muita árvore por aí. Se você viaja daqui para São Paulo, ou indo para o norte, ou para o leste, ou para o oeste, você vai ver muita árvore. Não tem fruto. Mas aqui ele coloca, que tipo de árvore? A árvore que Deus plantou junto à corrente de águas. Está vendo? O que é isso? Você nota o crente, ele está querendo nutriente para a vida dele. Ele busca a Bíblia. Ele quer crescer. Ele quer produzir fruto. Ele não quer ser um inútil na vida, não. Lembra que Deus fala, a árvore que Deus não plantou, ele vai cortar pela raiz, vai jogar no fogo. Mas o crente é a árvore que dá fruto. Você pode perceber, ele na igreja, ele em suas palavras, como ele abençoa a família através da vida, ou como ele é bem sucedido lá no emprego, como todo mundo confia nele, como ele é uma bênção dentro da igreja. Olha, a vida dele é de confiança, porque ele teme a Deus, e ele volta para a palavra de Deus. Então eu estou vendo hoje, irmãos, que está faltando na igreja de Deus hoje, eu falo a igreja em geral, está faltando homens e mulheres e jovens crentes que amam a Bíblia. Eu não estou falando que você gosta da doutrina da eleição, ou que você gosta da doutrina da vinda de Cristo. Eu estou falando que você ama a palavra, que você ama Deus, que você quer ouvir da palavra, que você quer aprender, que você quer colocar na vida aquilo. E você vê que precisa daquilo. Então ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá fruto. E nota o que diz aí. No devido tempo dá o fruto, e cuja folhagem não murcha. Vamos ver isso aqui? Ele é plantado à beira da corrente de águas. Ele busca esses nutrientes da palavra. E ele dá fruto no tempo próprio, fruto do Espírito.
A sua folhagem não murcha, tá vendo aí? Por quê? Ele tem uma fé perseverante. Ele não é aquele Maria vai com as outras. Já viu esse tipo de crente? Que ele segue os outros. Ah, aquele fulano vai sair da igreja, vou atrás dele. Ele não é um motor de arranque dentro da igreja. Ele é uma fé fraca. Ele some qualquer coisa. Ele tem medo. Hoje nós precisamos de homens e mulheres valentes na palavra. Eu creio no que está escrito e pronto. Está faltando. John MacArthur disse, ele é um homem incrivelmente bíblico, John MacArthur. Pode ler os escritos dele. Ele disse que hoje a igreja está cheia de ratinhos, que quando vê uma luz brilhando, foge. Eu já tive pessoas assim, que quando ouvia a verdade, caía fora. E agora, irmãos, eu vou fazer questão de terminar essa mensagem. Vamos para o ímpio, versículos 4 e 5. Primeiro, nós veremos o ímpio, como é ele na alma. Lembra que eu falei para vocês? Deus não vê a aparência, isso não interessa. Ele vê a alma. Deus se ocupa com a alma e não com beleza externa. Hoje o mundo está dando valor à externalidade do homem. O moço quer ficar forte, a moça quer ficar bonita, as mulheres mais idosas querem ficar mais jovens. Isso não tem valor nenhum. Isso é culto ao corpo. É idolatria isso. Deus dá valor à alma. E como é o ímpio? Diz aqui que ele é como palha. Está vendo? Versículo 4. São, porém, como a palha. Por quê? Veja. Palha tem vida? Não. A árvore tem vida? Tem. Palha tem? Não. Você passa aqui perto, tem umas árvores, está cheio de folha seca no chão. Não tem vida. Caiu de lá. Você sabe que nós viemos de um Adão caído? A árvore foi cortada pelo pecado, tirada pela raiz. Caímos em Adão. Tudo folha seca. E diz o quê? O que acontece com a palha? Você olha uma palha ali fora. Tem aquele boa quantia de palha seca ali, na calçada da igreja. Mas passa mais tarde, não tem mais. Por quê? Que o vento dispersa. O homem que é uma palha, ele é levado de um lado para o outro. Levado por amigos, levado por influência, levado por paixões, levado pelos enganos do diabo. E finalmente a morte leva para o inferno. Você vê, o ímpio não tem poder e vigor de decisão. Ele é levado. Hoje ele pode estar numa igreja, amanhã não está mais. Hoje ele está tomando uma decisão mais firme, mas amanhã já ele é levado. Eu já vi muitas pessoas dizendo que são crentes, estando dentro da igreja, mas eram como palhas. O diabo fica lá fora, lá na porta, dizendo: acabou o culto, venha. Eu tenho algo para você. Eu tenho um filme para você assistir. Eu tenho uns amigos ali. Eu tenho os coleguinhas. Tem uma turminha ali boa. Satanás é assim. Ele sabe como lidar com as palhas. E sabe que valor tem palha? A palha tem valor para o fogo. Ela é ajuntada para o fogo. Meus queridos, se o homem não perceber, vai ser tarde demais. Se ele é apenas palha, ele está sendo ajuntado para o fogo. A Bíblia usa essa linguagem no Novo Testamento.
que Deus está fazendo o trabalho que um fazendeiro faz. Quando ele colhe o trigo, retira o trigo para o celeiro, e depois pega a palha e ajunta toda aquela palha num só lugar, e acende o fósforo e põe fogo. Para que serviu? Então tem dois tipos de pessoas. Na linguagem de João Batista, ele diz, ou você é trigo, ou você é palha. Se você for ajuntado para o celeiro de Deus, como trigo dele, tudo bem. Mas se você é palha, você vai ser lançado no fogo. Está vendo? Esse é o trabalho de Cristo. Ele veio fazer duas coisas. Ele veio batizar na salvação do pecador. Quando uma pessoa é salva, ela é batizada pelo Espírito ali. E ele veio batizar também com fogo. Ele veio batizar com o Espírito e veio batizar com fogo. Com fogo é o quê? Queimar. Que coisa. Nenhum ímpio vai escapar. Os homens pensam que escapa. Só escapa se converter a Cristo. Não tem jeito. Vamos lá. Sua situação em relação aos poderes das trevas. Veja o que diz. Versículo 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Olha, queridos, o que é que vai acontecer? Sabe quem está esperando você depois da morte? Terroristas. Você não vai prevalecer no juízo. Eu li a respeito de uma mulher, na hora da morte, ela gritava, o padre estava junto dela, para fazer aquela reza final. E ela gritava, estou vendo os demônios aqui. Ela gritava cheia de terror, me acuda, eu estou indo para o inferno. E aquele homem falando baboseira, ali perto dela, deixou a mulher ir para o inferno. Você não sabe o que espera depois da sua morte. Não subsistirão no juízo. Não vai adiantar. Não vai poder gritar mais. Jesus falou em Mateus que muitos vão dizer, Senhor, olha o que eu fiz. Eu trabalhei, expulsei demônios, fez isso e aquilo. Eu nunca lhe conheci. Nunca lhe conheci. Aparte de mim, vós que praticais iniquidades. Qual a resposta para o pecador? Cristo Jesus. Se converta a Ele já, não é para demorar. Abrace pela fé a Cristo Jesus. Peça o perdão dos seus pecados. Confesse a Ele os seus pecados. E agora, eu vou terminar mostrando o justo e o ímpio em relação a Deus. Versículo 6. Vamos lá? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Se você está no caminho que Deus conhece, porque você pertence a Ele. Se você ama Cristo, Cristo lhe amou antes que você amasse. Se você teme a Deus, porque Deus lhe procurou. Não foi você que quis a Ele. Ele que procurou você. Ai, maravilha. Veja, o Senhor conhece o caminho dos justos. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Nós cantamos aquele hino. Não há outro meio de ir. Foi Ele que abriu o caminho. Quando eu vou daqui para São Paulo, eu fico perguntando como foi que abriram esse caminho aqui, essa rodovia até São Paulo. Quantos anos fazem? Eu nem tinha nascido ainda. Abriram esse caminho daqui de Ribeirão Preto para São Paulo. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Ele veio e abriu para os santos. Pode ver, ele diz, segue-me, e você segue como ovelha a esse pastor amado. O Senhor guia os que lhe pertencem por esse caminho. Olha o caminho do justo. Você pode confiar nele. É um caminho de justiça. Ele procura, ele evita desonrar o nome do Senhor no seu caminho. Mas o caminho, o que diz o final do versículo?
o caminho dos ímpios perecerá. Olha a diferença. O caminho dos justos vai assim. Ele toma esse exponencial, né? Ele vai para cima. O caminho dos ímpios desce. É só descida. Está vendo? E o final vai ser do justo no céu, dos ímpios no inferno. O caminho dos ímpios perecerá. É chamado o caminho largo. Eu quero perguntar para você, qual o caminho que você está? Você foi salvo por Cristo? Se você foi salvo, não tenha medo. Jesus lhe salvou. Você está contente? Tem um hino nosso cantor que diz: eu já contente estou, tenho Jesus, com alegria vou, tenho Jesus. Você é bem-aventurado, querido. Agora, se você está caminhando por caminho dos ímpios, suas obras provam quem você é. O caminho que você está seguindo, ou é para o céu, ou é para o inferno. E o caminho para o inferno perecerá. Então eu quero aproveitar e convidar pecadores ao arrependimento. Receba Cristo como Salvador e Senhor. Confesse seus pecados e você será bem-vindo, recebido. Jesus é o Senhor dos pecadores arrependidos. Ele salva na hora qualquer um que crê nele. Não é maravilhoso? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.